Eu não sou coveiro. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o grupo 20 da disciplina de Bases Epistemológicas da Ciência Moderna e a seguir apresentaremos nosso trabalho sobre o negacionismo no século XXI, a pandemia do Covid-19 e a questão ambiental. A prática do negacionismo foi intensificada no final do século XX, a qual era sustentada por grandes empresas, pois a busca incansável por maximizar a produção comercial resultou em danos ambientais devastadores, dado que estas têm uma clara tendência à antinatureza e uma inclinação evidente pelos objetivos industriais e comerciais. Nesse sentido, os discursos negacionistas ganharam força na pandemia do coronavírus, já que, como efeito da polarização política, alguns governantes contrariaram estudos científicos que majoritariamente apontaram a eficácia do lockdown, o que resultou em 616.251 óbitos no Brasil. Por isso, é essencial aproximar a ciência da população e encontrar caminhos de tornar isso possível, visto que este é um recurso valioso para o nosso próprio bem. O coronavírus, ou Covid-19, é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, descoberto em dezembro de 2019 na província de Wuhan, na China, e é o responsável pela atual pandemia que já dura quase 2 anos. Durante a pandemia, o negacionismo científico no Brasil tomou proporções nunca antes vistas, pregando a negação da gravidade da doença, boicote às medidas preventivas, incentivo a tratamentos sem validação científica e entre muitas outras ações que buscavam descredibilizar a gravidade do vírus. Muita dessa descrença veio por parte de representantes do governo, desde governadores e ministros até o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que se tornou um dos líderes que mais negou a veracidade científica em relação ao vírus, tendo vindo diversas vezes a público para espalhar fake news relativas à pandemia. Como resultado, o Brasil se tornou rapidamente o terceiro país com mais casos da doença no mundo durante o ano de 2020. No mesmo período, mais de 4 diferentes ministros da saúde fizeram parte do governo e a comercialização dos medicamentos que compõem o chamado kit Covid, como a hidroxicloroquina, subiu exponencialmente. Percebeu-se que os posicionamentos de representantes do governo fizeram parte de uma série de absurdos durante a pandemia, dos quais se pode citar desde 53 e-mails da Pfizer sobre a negociação de vacinas que ficaram sem resposta, até o presidente Bolsonaro ser o único dos líderes do G20 que não declarou seu status vacinal, se tomou ou não a vacina. Pode-se dizer que com essa negação da pandemia se intensificou a política de morte, ou necropolítica, contra aqueles que sofrem com a precarização de suas vidas, como negros, pobres, idosos, povos indígenas e mulheres. Essas pessoas seriam, portanto, descartáveis dentro da lógica neoliberalista, e não seriam merecedoras do benefício que o Estado deveria lhes proporcionar, como a saúde gratuita e de qualidade, nesse caso. Aqui, vale ressaltarmos a fala do presidente da República, que em uma de suas coletivas de imprensa afirmou para repórteres que não era coveiro e que, portanto, não tinham o que comentar em relação à morte de milhares de brasileiros por Covid-19. Os movimentos negacionistas avançam pelo mundo em diversas frentes, como em questões climáticas, de saúde e até sobre a circunferência do planeta. A ciência vem travando uma dura batalha contra uma máquina de desinformação, baseada em crenças pessoais e controladas por pessoas com motivações obscuras. Esse fenômeno da desvalorização do conhecimento científico é conhecido como pós-verdade, segundo Jean Miguel. Quanto à questão ambiental, o movimento de céticos em relação ao assunto se iniciou na década de 1990. Financiados pela indústria do petróleo, os maiores emissores de gases do efeito estufa, os mercadores da dúvida questionavam os climatologistas sobre o aquecimento global, porém usavam de ideologia e mentiras para difamar e invalidar os cientistas. No Brasil, uma crescente pode ser notada a partir de 2019 no governo de Jair Bolsonaro. Junto de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente até junho de 2021, Bolsonaro usou deste negacionismo para fins políticos no país, como por exemplo o ataque público ao então diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O presidente e seu ministro o acusaram de ser mentiroso e de estar aparelhado à esquerda. Galvão sofreu essas acusações após a divulgação de dados sobre as queimadas na Amazônia. Segundo Jean Miguel, abre aspas, em um primeiro momento, compreendemos que o negacionismo climático serve como um artifício retórico para aqueles que têm como objetivo a desregulamentação de leis ambientais e o não compromisso com acordos internacionais. Fecha aspas.
Um dos principais pilares que sustentam o fomento das empresas em relação ao negacionismo científico é a ignorância da população em relação à ciência. Isso se dá muito por conta da visão que as pessoas têm da ciência, como algo distante e por vezes sem ligação com o cotidiano. Segundo a então pesquisadora da USP, Natália Pasternak, ninguém sabe onde e quem faz ciência no país. Durante seu discurso, feito antes da pandemia do coronavírus, Pasternak diz que os pesquisadores não são preparados para falar com a população. Em outro discurso, dessa vez para o TEDx, Pasternak diz que vários casos relativamente pequenos aconteceram e foram ignorados pela academia, como o shampoo com DNA vegetal e a banana madura que cura o câncer, nos quais pessoas sem formação afirmavam tais coisas utilizando-se da linguagem científica, mas sem de fato haver embasamento científico. Dessa forma, com esses casos sendo ignorados pela comunidade científica, um precedente muito maior foi aberto, já que se criou uma ideia errônea sobre o que é e como se faz ciência. Assim, criou-se precedente para que a população passasse a tomar a palavra de charlatões como verdade, e isso, é claro, foi aproveitado por aqueles que já tinham interesse na ignorância humana. Mas afinal, qual o grande problema no final de tudo isso? A ciência, entre tantas outras coisas, tem como objetivo facilitar a relação entre o ser humano e o meio em que ele vive, por meio da neutralização de doenças, o descobrimento de novas formas de fazer as coisas, etc. Então, quando se põe em xeque o que de fato é científico e o que não é, e se confunde opinião com argumento, a relação do popular com a ciência torna-se algo perigoso. Uma vez que o meio acadêmico não sabe se comunicar com as camadas da sociedade que não são ligadas a esse nicho, outra categoria toma essa responsabilidade para si, na grande maioria das vezes de forma maliciosa, confundindo assim a ideia de ciência. Isso se torna perigoso uma vez em que, em casos como em pandemias, o caos generalizado causa ainda mais confusão, e as pessoas, em sua grande maioria, escolhem acreditar naquilo que está mais próximo, que é de seu conhecimento, e uma vez que a ciência não toma esse lugar para si, abre margem para aqueles que dizem que é só uma gripezinha. Dessa forma, é possível estabelecer que a relação entre a humanidade e o planeta é intrínseca à nossa existência, e prejudicá-la de qualquer forma representa um risco generalizado. O negacionismo, ao pôr em dúvida a ciência, principalmente neste caso, sobre os dados que dizem respeito ao status da situação ambiental, compromete estruturas desse vínculo e pode pautar ações que causem destruição e degradação dos ecossistemas, e a longo prazo piorem o modo de vida de forma drástica. Tatiana Roque afirma que o comportamento da população em relação à ciência varia de acordo com a percepção que se tem a respeito do quão distante os resultados advindos da ciência estão das problemáticas cotidianas. Assim, visto que o objetivo geral da ciência é encontrar soluções e maneiras de melhorar a forma de vida humana, e mais recentemente, e ainda em segundo plano, as das demais espécies, se mostra necessário estabelecer estratégias que aproximem as pessoas da ciência. Roque aponta ainda que há, por parte da população, a vontade de se envolver nas tomadas de decisões. A autora afirma que esse desejo de participação nas decisões pode não ser necessariamente apenas o interesse em atuar de fato nessas situações, mas também o reflexo de uma reivindicação por mais acesso às informações e dados que as investigações científicas dispõem. Nesse sentido, métodos de informar e envolver os cidadãos na produção e aplicação da ciência no dia a dia se mostram essenciais. Uma possibilidade é exercitar esse envolvimento através da educação, que figura como um dos primeiros agentes de contato de um indivíduo com o conhecimento formalizado. Porém, mecanismos educacionais mais simplistas, como a máxima de apenas informar e reproduzir o fato que se deve reciclar o lixo e reduzir o consumo de água, por exemplo, não são suficientes para veicular e estimular a compreensão e engajamento com a ciência e suas aplicações do cotidiano. Assim, podemos veicular, por exemplo, a educação ambiental, que no Brasil tem Paulo Freire como uma de suas principais bases teóricas. Segundo Torres e Maestrelli, a educação libertadora de Freire proporciona a construção de um olhar crítico, buscando estimular a ação e reflexão dos educandos acerca e a respeito do mundo. A partir da investigação temática da realidade vivida, são criados temas geradores que podem ser utilizados pelos educadores para organizar os conteúdos e conceitos que serão passados aos alunos. O desenvolvimento da educação libertadora ainda reforça a importância da prática no processo educativo, uma vez que ela permite interações não neutras entre quem aprende e o que está sendo aprendido, e por conseguinte, facilita a transição de uma consciência ingênua e por vezes conformada com os padrões de vida e produções estabelecidos atualmente, para uma consciência mais crítica, analítica, engajada e mais apta a relacionar e potencialmente aplicar os conceitos científicos aprendidos com a realidade em que se vive. Portanto, denota-se a necessidade de que políticas públicas estimulem o contato e entendimento sobre a relação da ciência e das tecnologias desenvolvidas a partir dela com a realidade vivida e as soluções de problemas. Restabelecer a conexão entre a população e a ciência, seja por meio de projetos educacionais, como o Estado acima ou de outras formas, é parte essencial não só do processo de democratização do acesso ao conhecimento,
mas também de recriar a confiança dos cidadãos na ciência ética, que fornece informações corretas, que visam finalmente a melhoria das condições de vida humanas, em conjunto com o desenvolvimento consciente e sustentável.